fatores podem colaborar com as dores no pé, e isso necessariamente não significa que seja uma lesão. Formatos dos pés, o tipo de calçado e até outras doenças podem contribuir para sobrecarregar a região extrema inferior do corpo, como a obesidade, por exemplo. Os pés formam uma área delicada e que merece cuidados preventivos para evitar situações mais graves, como fascite plantar, tendinite ou reumatismo. No programa de hoje, vamos falar desse assunto tão importante com o Dr. Marcelo Zaborowski, que é médico ortopedista e traumatologista dos hospitais Vila Lobos, São Luís, Alvorada e diretor clínico do Instituto Ortopédico Santa Maria. Ele é graduado pela Universidade de Santo Amaro, além de membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. E hoje eu tenho o prazer de conversar com um ortopedista que vai falar um pouquinho sobre pés e dores no pés. É o Dr. Marcelo Zaborowski, né? Ele vai explanar um pouquinho, ele é médico ortopedista, traumatologista do Hospital Vila Lobos, do São Luís, do Alvorada, e é diretor clínico do Instituto Ortopédico Santa Maria. É isso, doutor? Correto, Pedro. Doutor, obrigado pela sua paciência. A gente sabe que médico, por natureza, tem sempre horários restritos, né? Mas eu agradeço aí tirar um pouco da dúvida do pessoal aqui do ABC. Imagina, estamos aqui para ajudar, né? A gente consegue abrir um espacinho na agenda sempre para estar ajudando. Sim, fico feliz. Doutora, vamos começar aqui. É o seguinte, eu tenho uma pergunta de uma internauta, dona Vilma, aqui de Santo André. Ela diz que mantém uma caminhada moderada, quer dizer, não é aquela caminhada de shopping, não é uma corrida rápida, né? E que ela estava andando, ela teve um incômodo na canela, né? E aí ela, mesmo assim, insistiu e teve uma torção no pé. Quer dizer, depois ela rompeu o tendão e nunca mais o pé ficou como era antes, né? O que a gente pode recomendar para ela, além de um bom banho de sais grosso, uma sequência de... Assim, né, Pedro, antes de mais nada, a gente tem que deixar bem claro uma situação, tá? Eu trouxe até aqui para mostrar, tá? Assim, isso aqui é o pé, essa região aqui, que muita gente às vezes acaba confundindo como o pé, é o tornozelo, tá? Então, o que a gente vê na nossa prática diária, muitas vezes é isso, o paciente ele acaba tendo um entorse no tornozelo e não propriamente dito no pé, tá? Então, assim, como a dona... Desculpa, como é o nome dela mesmo? É Dona Vilma. Dona Vilma comentou, provavelmente ela não teve uma ruptura do tendão, tá? Então, a gente tem uma diferenciação. O tendão, ele é o responsável pela movimentação do pé, tá? Normalmente, quando nós temos um entorse, o que acontece é o quê? Nós podemos ter uma ruptura dos ligamentos, tá? Então, no tornozelo, principalmente nessa região do tornozelo, nós temos tanto dos ligamentos, tanto do lado externo, quanto do lado externo, quanto do lado interno, e ele é o responsável pela estabilidade do tornozelo. Ele vai impedir o movimento anormal da junta. Então, quando nós temos um entorse, né, que seria o nome correto, esse ligamento ele pode sofrer uma distensão, como eu sempre explico, como se fosse um elástico que ele estica e volta para a sua posição normal. Ele pode chegar ao ponto de romper, ou dependendo da energia do trauma, ele pode, logicamente, levar a uma fratura também. Tá? Provavelmente que a dona Vilma teve, como eu falei, foi uma lesão do ligamento, e aí ela acaba tendo uma pequena instabilidade do tornozelo. O tornozelo acaba se tornando um pouquinho mais instável, então numa caminhada um pouquinho mais forte, ou próprio pisando num buraco, isso pode causar assim, um pouco de dor, um edema, né, um inchaço que pode aparecer. Normalmente, nesses casos, o ideal, logicamente, é a gente fazer uma avaliação. Se fosse um atleta profissional, muitas vezes teria que passar por uma cirurgia. Tá. Normalmente,
nós, né, como eu falo, pessoas normais, né, um bom trabalho com uma fisioterapia, um reforço dos tendões, da musculatura, a gente consegue ter uma vida relativamente tranquila. Entendi. Na verdade, tem que reforçar essa região para poder ter mais estabilidade, né? Exato. Mas também, doutor, até aproveitando um pouco de conhecimento, que eu também ando que nem a dona Vilma, eu não sou corredor, também não ando tão devagar, e não faço mais que isso que andar. Eu ando todo dia, mas não faço mais que isso. As pessoas que têm esporão de calcânio, isso aí é uma coisa que, infelizmente, aflige bastante pessoas. Como que pode... Porque quando ele está bem, está no dia dele, realmente é impossível até andar, né? Então, na realidade, assim, o esporão, na realidade, é uma consequência de um problema, tá, Pedro? Nós temos é chamada de fáscia plantar, que seria, vou pôr assim, entre aspas, uma pele que nós temos na sola do pé. Ela sai do calcanhar e ela vai para, você margeia para todos os dedos. A função dessa fáscia é exatamente proteger a região do pé. Hoje, infelizmente, nós pisamos de uma forma errada, né? Então o correto seria bater o calcanhar no chão e fazer um movimento como se fosse um mata-borrão com o pé. Nesse movimento, nós estamos mantendo essa pele sempre esticada, né? Quando nós pisamos errado, essa pele começa a atrofiar, e aí o que acontece? Para ela não romper, o corpo ele começa a calcificar, né? Então, assim, voltando aqui no meu pé, seria exatamente essa coisa branca que a gente vê aqui, tá? Ele começa a calcificar para evitar que isso venha a romper. Quando a gente faz uma radiografia, aparece o esporão, tá? Mas, na realidade, isso é o que a gente chama de uma fasciite plantar, tá? Que é uma inflamação nessa pele, na sola do pé. Isso, com um bom trabalho também de alongamento, a gente consegue resolver. Mas não é cirúrgico ou precisa ser cirúrgico, depende da gravidade? Não, muito raramente, tá? Nós temos outros tipos de tratamento, né? Como eu falei, um tratamento conservador com medicação para alívio da dor, uso de uma calcanheira, né? No caso do esporte, para deixar o pé um pouquinho mais alto ajuda. Num caso mais extremo, uma infiltração também pode ajudar no alívio da dor. A cirurgia é muito rara, é um caso muito extremo, até porque, como eu falei, a função dessa pele ela tem uma função anatômica. Então, quando nós rompemos essa pele, no caso de uma cirurgia, há uma tendência do pé cair, né? Então, o arco plantar, né, que a gente tem no pé, ele é sustentado por essa pele. Então, quando nós fazemos a cirurgia, que nós cortamos ela, o pé tende a virar um pé plano também. Então, é a exceção da exceção, a cirurgia. Entendi. Doutor, você falou uma característica importante. Você tem o arco plantar, as pessoas têm, cada um tem uma característica, tem um que tem um arco plantar mais elevado, os outros são o famoso pé chato, né? E isso interfere também em relação à dor. O senhor sabe melhor do que eu, quando a pessoa tem os pés com alguma situação, ele consegue compensar por um tempo para o outro pé, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho um pouco da perna maior que a outra, então eu compenso para a outra perna que é menor, ou que é mais estável. Só que isso traz uma consequência, a conta vai chegar, né? Sim. Então, como que a gente identifica, principalmente para os adolescentes, essa situação do pé? Se o pé, é claro, sempre consultando um ortopedista, né? Quando a criança nasce, toda criança ela nasce com o pé plano, porque tem um acúmulo de gordura nessa região. Com o passar dos anos, a partir dos 2 anos, começa o desenvolvimento desse arco plantar, tá? Então, é importante deixar as crianças andarem bastante descalças, preferencialmente em terrenos, assim, grama, terra, areia, logicamente sempre limpo, para a gente não ter o risco de pegar uma doença. Isso vai desenvolvendo o arco plantar, tá? Então, basicamente, nós temos um pé normal, tá? Nós temos o pé plano, ou pé chato, e temos o pé cavo, que seria um excesso desse arco plantar, tá? Logicamente, assim, existe um exame que é chamado podografia, que é exatamente um exame onde a gente vai pisar sobre um espelho
ou sobre uma chapa, onde a gente consegue visualizar bem o formato do pé. E como você mesmo citou, né, quando a gente tem alguma alteração anatômica no pé, há algumas tendências da gente tentar, vamos dizer assim, fazer uma compensação, ou essa própria má formação, vamos usar esse termo, vai levar com que a gente tenha algumas dores devido a isso. Tá? Hoje a gente sabe que, por exemplo, o pé plano, né, que provavelmente eu usei, provavelmente você deve ter usado, a famosa botinha, as palmilhas. Botinha, é verdade. Isso a gente sabe que já não tem mais uma função, tá? Então a gente sabe que isso acaba não desenvolvendo, tá? Hoje o pé plano, basicamente, né, o pé chato, é uma alteração mais estética do que funcional. Ele não traz tanta interferência, tá? Logicamente, existe uma característica que é o pé plano doloroso. Esse sim é um pé que deve ser investigado, porque pode ter algumas alterações anatômicas que podem, logicamente, causar, além da dor, algumas outras deformidades. E como eu falei, nós temos o pé e o tornozelo logo acima. Então, uma vez que eu não tenho uma base, uma sustentação boa do pé, isso acaba forçando o meu tornozelo para tentar compensar, exatamente para não acometer as outras articulações, né? Porque uma vez que meu pé não tem uma base plana ou paralela ao solo, teoricamente eu tenho o tornozelo, eu tenho o joelho, eu tenho o quadril, eu tenho a coluna. Uma vez que um descompensa, eu começo a levar a descompensação de todo o conjunto, né? Exatamente. Que nem a gente estava conversando, a compensação pode existir, mas a conta vai chegar um tempo. Né? Vai chegar, exatamente. Isso começa a trazer outros problemas, né? Você começa a ter, sobrecarregar outras articulações, né? Então, não só pensando no pé, nas outras articulações, uma hora chega a conta, né? Sim, sem dúvida. Nessa situação até dos jovens, dos adolescentes, nós temos, primeiro, a informação que eu gostaria de saber do doutor, nós temos a criança, depois ela vai a idade infantil. Qual é a idade que seria interessante consultar um ortopedista só para ver se precisa corrigir desde cedo alguma situação, não só, principalmente no pé ou em outros... A partir dos 2 anos de idade, como eu falei, que é a formação do arco plantar. Tá? Como eu falei, com relação ao pé plano, tá? Hoje não teria um tratamento, a não ser que já exista um histórico familiar. Então o pai, ou a mãe, ou o avô tem um pé plano doloroso, aí logicamente tem que investigar a formação de alguma barra cartilaginosa, alguma barra óssea. Nesses casos, muitas vezes, é um tratamento cirúrgico, já na infância, exatamente para não evoluir, né? Porque nessa fase ainda o pé ou a estrutura óssea não está totalmente formada. Então a gente consegue evitar que venha a ter uma sequela. Tá? Então o ideal é a criança pequena mesmo, antes do que a gente fala assim, do fechamento das cartilagens de crescimento. E também, doutor, a gente atualmente tem, até por causa de moda, de consumismo, a gente tem uma série de sapatos que hoje são disponibilizados aí para nós, né, consumidores, muitas vezes que esses sapatos são extremamente confortáveis, né? Sim. Você coloca aquele sapato por uma questão de marca e fica passando o resto do dia pensando por que eu fiz isso, mas não tira por uma questão de marca. A hora de tirar, né? Você não vê a hora de poder tirar. Exatamente. E tem outra coisa também, muitas vezes esses sapatos são importados, então você pega uma numeração X, que teoricamente é a numeração Y aqui no Brasil, e não tem nada a ver. Chega lá, você está com o pé apertado. Com relação a... Eu sempre falo até para o meu filho, sapato, você tem que usar sempre meio folgadinho, e se você tem dúvida, pega um número a mais, que é melhor folgado que muito apertado. Então, depende muito do que você... O porquê que você vai usar. Tá? Então, assim, no caso de um sapato para trabalhar num escritório, para passear, vou brincar num shopping, tá? Logicamente, um sapato confortável, um sapato, assim, até, como você brincou, um número maior, tudo bem. Tá? No caso da prática esportiva, não. Tá? Então, na hora que eu vou fazer uma atividade física,
quanto mais justo, logicamente não apertado, justo tiver o calçado, melhor, porque ele vai me dar uma estabilidade maior, vai me evitar lesões, né? Então tem esse detalhe, e não esquecer sempre de uma coisa, né, Pedro? Nós não somos lado direito e esquerdo iguais, né? Então o ideal é sempre aquela coisa. Vai comprar o sapato, experimenta os dois, come, porque senão, de repente, você experimentou um, chega em casa, a hora que você veste, o outro tá apertado, né? Isso é verdade. Você tem razão. Realmente é que até falei muitas vezes, os pés também não são iguais, as pernas também não são iguais, né? Então tem que ver os dois lados para estar com um conforto. Basicamente, nós temos uma linha que divide, né? O lado direito e o lado esquerdo, então um lado acaba tendo uma pequena variação sempre em relação ao outro. E que nem também os sapatos, claro, você falou uma coisa, esses sapatos para atleta, para corrida, para futebol, eles são muito desenvolvidos, realmente. Sim. São ótimos, né? As pessoas que praticam esporte, que não é, assim, profissionalmente, que não é o meu caso, então por isso que eu perguntei com uma situação como nós aqui, que somos normais, de não participar de esporte de alta qualidade, alta potência, né? Mas tudo acaba chegando para nós também, né, Pedro? Então, assim, da mesma forma que na Fórmula 1 eles desenvolvem um freio, desenvolvem alguma coisa, acaba chegando nos nossos automóveis, os calçados também, né? Então, tecnologia, né? A tecnologia que faz uma chuteira para o Neymar, para o Messi, para o Ronaldinho, para o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, acaba chegando para nós também. Logicamente que é aquela situação, né? Às vezes a gente vai numa loja, você tem uma chuteira de 100 e tem a chuteira de 1.000, né? Logicamente, para nós que vamos assim, fazemos uma corrida, uma caminhada, também é importante um tênis de qualidade, né? Como eu falo, não precisa ser um top, uma coisa, né, último modelo, mas um tênis apropriado para atividade física é fundamental, exatamente para evitar alguma sequela, e aquilo como você comentou, né? Eu usando um tênis não apropriado, então, eu vou fazer uma caminhada, por exemplo, com um tênis que tem um solado reto. Isso vai me levar uma sobrecarga no pé, que vai refletir na perna, no joelho, então isso acaba me comprometendo outras regiões do corpo, e muitas vezes até me desestimula a fazer atividade física, porque eu estou indo para ter um lazer e eu acabo voltando com dor. Então, qual que é a vantagem, né? Exatamente. E eu desestimular para fazer exercício, para nós, seres humanos normais, é fácil, né? É fácil, qualquer coisa. Agora, claro, para atletas de grande performance, não. Com relação a sapato também, que o senhor falou, até meia, né, doutor? Porque se você pega uma meia de má qualidade, eu tenho um problema muito sério de bolha. Se a meia não tiver justo, se o sapato não fizer um casamento legal, realmente é insuportável, né? A meia também tem que estar justa no pé, exatamente para, assim, não ficar sambando, né? Não ficar indo para frente, para trás, exatamente para formar bolha. No caso de uma atividade física, uma meia que tem absorva o impacto, o suor, aquelas meias atoalhadas, né? Isso é importante também, porque uma vez que o pé acaba ficando úmido, isso vai macerando a pele, vai trazendo problemas, vai predispondo à formação de fungos, outras doenças, né, que também vão atingir o pé e o corpo de uma forma sistêmica também, né? Então, não só o calçado quanto a meia é importante que tenha uma qualidade. Doutor, com relação à tendinite nos pés, quais as regiões que ela mais aparece? A tendinite, né? Então, isso é uma coisa também que a gente vê muito no consultório, Pedro. As pessoas imaginam muito a tendinite só como sendo do digitador, né? Só o computador causa tendinite. Não, tá? A tendinite ela pode atingir qualquer parte do corpo e os pés também, tá? Então, a tendinite ela é causada por uma sobrecarga, um excesso além do que o tendão aguenta, ou também por um esforço repetitivo, que pode ser no pé também. Tá?
Normalmente, a região que a gente mais vê a tendinite é na região dorsal, que seria o vulgo peito do pé. Tá? Então, como eu falei, ela atinge tanto o pé quanto o tornozelo, né? Então, voltando aqui para o meu pé, essa região aqui, né? Por aqui passam os tendões que são os responsáveis pela movimentação dos dedos. Então, acaba, logicamente, sendo uma região mais vulnerável à tendinite. Mas nós temos também as tendinites que passam pelo tornozelo, tanto do lado externo quanto do lado interno, que também acabam, logicamente, refletindo, porque esses tendões são responsáveis por fazer a movimentação lateral do pé. E uma coisa importante também é na região posterior. Então, eu tenho o tendão calcâneo, o famoso tendão de Aquiles, tá? Ele também é um local que a gente vê uma grande porcentagem de pacientes com essa tendinite, principalmente mulheres que utilizam o salto alto, tá? Então, a posição do pé no salto alto, ele predispõe ao encurtamento desse tendão. Tá? Logicamente, quando ela acaba, vamos dizer, chegando em casa ou na praia, que acaba usando uma rasteirinha, um sapato mais baixo, isso força o tendão e acaba causando dor também, causa uma tendinite. Tá? A tendinite do tendão de Aquiles, ela tem uma coisa, assim, uma característica importante, tá? Que é o risco de romper esse tendão. Então, como eu citei, né, a tendinite é um processo inflamatório do tendão, isso vai levando a um desgaste do tecido e pode levar à ruptura do tendão. Então, no caso da ruptura do tendão de Aquiles, que muita gente conhece como síndrome da pedrada, né? Então, às vezes a pessoa está jogando uma bola, está andando na rua, literalmente o que o paciente refere é exatamente isso. Ele tem a sensação que alguém jogou uma pedra, porque vem a dor e o barulho. Então, chega a fazer um barulho que estourou esse tendão e, logicamente, ele acaba perdendo a movimentação do pé. Nesse caso, é um caso cirúrgico, né? Então, é muito bom tratar isso, evitar uma cirurgia, porque, infelizmente, acaba tendo um período de recuperação, depois toda uma reabilitação relativamente grande também. Doutor, quais são as inflamações mais comuns nos pés? Nos pés? É. Assim, a mais comum é a tendinite, né? Eu falei que pode dar tanto na região dorsal do pé, que seria o peito do pé. No tendão de Aquiles também é muito comum. O que a gente vê com uma certa frequência é a faceite plantar, que é aquilo que eu citei, né? Que vulgarmente as pessoas chamam do esporão. Né? Que eu falei há pouco tempo atrás. Mas eu posso, porque eu também não sou especializado, então eu posso chamar de esporão. Então, assim, por exemplo, também é muito comum aparecer essa inflamação. Tá? E aí nós temos também o quê? As deformidades do pé que acabam levando à inflamação, né? Então, a formação do joanete, o dedo em garra, que é uma deformidade onde o peito, os dedos na frente, eles acabam dobrando, formando exatamente como se fosse uma garra. Então, isso leva à formação de feridas na região do dedo e a formação de calo devido ao atrito com calçado também. Uhum. Essas são, assim, as mais comuns que a gente acaba vendo no dia a dia. Você falou de calo, joanete é a mesma situação? Qual é a diferença de calo e joanete? É a mesma coisa? Não. A calosidade, Pedro, seria o quê? Uma resposta do corpo a uma agressão. Tá? Então, como eu falei, por exemplo, o dedo engarra, né, o dedo fica nessa posição, essa parte superior da falange, ela começa a atritar no calçado, né, começa a ter um atrito, isso vai formando uma calosidade. Tá? Às vezes, alguma sequela de uma fratura também, onde o osso cola torto, que a gente fala que seria uma consolidação viciosa. Então, isso também pode formar a formação de um calo. O joanete, não. O joanete já é uma entidade à parte do pé. Tá? É uma deformidade que aparece devido a um desequilíbrio dos tendões. Tá? Então, assim, no fundo, existe uma controvérsia muito grande com relação à origem do joanete. Ninguém sabe exatamente o porquê o joanete aparece. Nós sabemos o que
acontece quando o paciente tem o joanete, mas o porquê não, né? Então, como eu falei, existem várias teorias. Então, nós temos, por exemplo, uma teoria que fala que está relacionado ao formato dos dedos do pé. Tá? Então, o pé que a gente chama um pé egípcio, que seria onde nós temos o hálux, que é o dedão, maior do que os outros dedos, né? Então, ele predispõe a uma compressão dos dedos. Existem algumas teorias que falam que o uso do calçado, principalmente o bico fino, também leva a uma compressão, também leva a uma predisposição à formação do joanete. O uso do salto alto também nas mulheres, ele força o pé para frente, e geralmente é um bico fino, predispõe mais ainda à formação do joanete. Mas basicamente é o quê? Nós temos um tendão extensor e um tendão flexor no dedo do pé. Um desequilíbrio desses tendões faz com que o dedo ele comece a entortar. Tá? Uma vez que o dedo ele começa a entortar, aqui eu tenho o dedo, esse osso aqui é chamado de metatarso. Tá. Então, a hora que eu tenho esse desequilíbrio entre os dois tendões, isso começa a ter assim, essa deformidade para o lado, tá? Que nós chamamos de hálux valgo. Tá? E aí vai formando essa protuberância aqui do lado, que aí é o joanete, que também é doloroso exatamente por quê? Porque ele começa a atritar no calçado. Né? Então, o calçado, lógico, muitas vezes tem uma costura exatamente bem nessa região, e aí ele começa a gerar um atrito, né? Fica vermelho, tudo, e causa dor também. Qual é o tratamento do calo e do joanete? Então, o calo... Mais recomendado, né? Então, o que a gente tem que avaliar no caso do calo, tá? Seria exatamente a causa do problema, tá? Então, por exemplo, eu tenho, de repente, uma calosidade porque eu piso torto, tá? Então, não adianta, por exemplo, eu ir num podólogo raspar esse calo, porque ele vai voltar, né? Eu não estou tratando a causa do problema. Então, nesse caso, o quê? O uso de uma palmilha para fazer a correção da forma da pisada, né, que a gente fala, isso vai trazer, logicamente, um reequilíbrio de cargas no pé. Normalmente, nós temos a formação de um calo exatamente aqui, tá? Abaixo do dedão, que é a área de carga. Nós temos até 2 ossos aqui nessa região, que são chamados sesamoides, que eles que absorvem todo o peso do corpo. Então, normalmente é aqui o calo. Então, quando eu uso uma palmilha, por exemplo, eu tenho um calo aqui nessa outra região, eu uso a palmilha, ela consegue me transferir a pressão para essa região e, assim, se torna um calo, vamos assim, não doloroso. Tá? Entendi. Quando eu tenho, por exemplo, como eu falei, uma sequela de uma fratura, então eu tenho uma espícula óssea que está me predispondo a esse calo, também, aí nós temos que, como eu brinco, pôr numa balança e avaliar até que ponto vale a pena tratar cirurgicamente essa fratura que colou errado, ou só ser uma coisa paliativa, que seria lixar o calo. Tá? Então, eu tenho que avaliar exatamente essas duas situações. Tá? E no joanete também, né? O joanete também tem... O tratamento seria mais ou menos a mesma situação? Então, o joanete, o tratamento mesmo, né, para o joanete, que seria, como eu falei, o nome correto é o hálux valgo, que seria essa deformidade do dedo, é um tratamento cirúrgico. Né? Tá. Então, eu tenho que fazer uma cirurgia exatamente onde a gente faz o que é chamado de uma osteotomia. Nós cortamos o osso, colocamos ele na posição anatômica novamente, né, feita uma fixação. Então, com isso, a gente resolve o problema do joanete. Então, entendi. Eu tratei a causa do problema. Quando eu tenho um hálux valgo, vou usar o termo correto, pequeno, que só está formando uma dor devido ao atrito do calçado, não é uma coisa muito exuberante, a gente tem no mercado, né, nas casas ortopédicas, nós temos protetores, nós temos algumas cintas que têm a tendência de puxar o dedo para a posição, ou mesmo uma proteção de silicone, exatamente para evitar esse atrito. Logicamente, são coisas paliativas, né? Não são corretivas, mas, logicamente, com isso a gente evita uma cirurgia,
até porque muitas vezes não tem nem a indicação da cirurgia, né? Perfeito. Doutor, nós estamos chegando ao final e eu gostaria, por último, que o senhor me desse algumas dicas para cuidados com a saúde do pé. Que o senhor pudesse aí nos... O pé, a gente não pode esquecer de um detalhe importante, né? O pé, ele é a base do nosso corpo, né? Então, a gente tem que proteger muito bem o pé, exatamente para evitar que isso traga sequelas e problemas mais para cima, né? Nas outras articulações, tá? Então, assim, como eu citei antes, né? No caso da prática esportiva, o tênis adequado, tá? Isso é fundamental, tá? A meia adequada também para absorver o suor, para evitar que a gente venha ter problemas. Manter o pé sempre limpo, tá? Sempre seco. Tá? Então, às vezes, a utilização de talcos, esses sprays que a gente tem aí nas farmácias para ajudar a absorver, né? Ou evitar um excesso de suor é importantíssimo. Tá? Muito cuidado a nível das unhas. Tá? Então, qualquer sinal de uma infecção, de uma micose, já procurar um profissional, no caso um dermatologista, para poder fazer um tratamento, principalmente quando a gente está falando do paciente diabético. Né? O diabético ele tem uma propensão muito grande a ter problemas nos pés, principalmente problemas de sensibilidade. Então, sempre observar o calçado, ver se o calçado não tem nenhuma pedra, se não tem nenhuma coisa, nada que possa machucar os pés. Uma coisa importante também, Pedro, é sempre deixar o pé sempre hidratado, sempre passar um creme. Tá? Com isso, a gente vai evitar as famosas rachaduras do pé. Tá? A rachadura ela é uma porta de entrada para uma infecção. Então, uma vez que eu mantenho esse pé limpo, hidratado, seco, eu consigo, logicamente, evitar vários problemas. Então, basicamente, esses cuidados básicos que a gente tem que ter. No dia a dia. Doutor, eu agradeço, né? Foi ótima a nossa conversa. O senhor, como que encontra o senhor? Tem algum site, alguma coisa que a gente pode entrar em contato? Como que faz? Como você citou, né? Eu sou diretor clínico do Instituto Ortopédico Santa Maria, na região aqui do Tatuapé. Nós temos o Instagram, né? Que é ortopedia Santa Maria. Por lá vê algumas dicas, né? Então a gente está sempre postando algumas dicas, não só sobre pé, joelho, quadril, coluna, né? Sempre dando algumas orientações para os nossos amigos, pacientes, né? E também, logicamente, pelo chat deles, a gente tem como o paciente tem como acessar, marcar uma consulta, tirar alguma dúvida também, estamos sempre à disposição. Obrigado, doutor. Doutor, não tem como que eu agradecer, uma simpatia, né? E as informações foram úteis mesmo. Eu tenho certeza que o senhor tirou dúvida de muitas vezes, inclusive a mim. Né? E isso estamos à disposição também, né, Pedro? Conto com o senhor nos próximos programas, que a gente tiver alguma dúvida, e também as portas estão abertas do doutor, tá bom? Agradeço. E, gente, muito obrigado, boa noite e até o próximo programa. Obrigado, boa noite, obrigado para todos e por todos. Obrigado.